Me casei sem noção nenhuma, achando que eu estava indo para um conto de fadas, onde o príncipe encantado ia me salvar de todos os problemas da minha vida. E aí, sem maturidade, sem perspectiva, nós fomos apenas levando uma vida porque tínhamos um compromisso de um filho. E de repente a gente começou a ver que não era uma vida de conto de fadas, porque as coisas faltavam, o filho chorava, a vontade de ter era muito grande e não conseguia. Mas mesmo assim, eu comecei a fazer uma faculdade, tentei, eu trabalhava quase 24 horas do dia, tanto numa lanchonete, fazendo lanche, quanto vendendo salgado na rua para conseguir fazer a minha faculdade. Porque os meus pais não tinham essa condição, apesar de ter me instruído muito, que o estudo era muito importante, por consequência disso eu fui estudar. E consegui crescer financeiramente de uma forma muito rápida. E acredito que essa forma muito rápida é que nos levou à perdição. Nós começamos a fazer o que nós não devíamos fazer, gastar mais do que nós tínhamos. Não havia investimento, havia apenas a imaturidade de termos dinheiro e não saber o que fazer com eles. E nisso o deslumbramento foi muito grande. Foi quando eu me separei, eu comecei a ter assim algumas amizades que me levaram a achar que festas, bailes, e cigarro e bebida fosse a minha solução e a felicidade da minha vida. E foi aí que eu tive a maior derrota, porque eu entrei numa depressão profunda, eu tive síndrome do pânico, tentei suicídio por 2 vezes e fiquei internada numa clínica psiquiátrica na minha cidade durante 25 dias. E depois de tudo isso, o que sobrou fui eu, meu filho, minha mãe que cuidava da gente e mais nada. Ninguém da época dos áureos tempos, onde tinha piscina, onde tinha festa todo final de semana, sequer me visitou no hospital. E uma doença que eu não sabia de onde vinha, porque eu chorava, não dormia, não comia. Então eu me mudei da minha cidade, vim para uma cidade grande para tentar trabalhar. E morei durante um bom tempo na casa do meu irmão, só que o meu irmão, ele é casado, ele tem a vida dele, ele tem a família dele. E eu tive que morar num lugar, só que eu tinha que morar num local onde o meu salário poderia pagar. Eu ganhava R$600. E eu poderia pagar um aluguel, onde eu morava num quarto apenas, num local totalmente triste, porque o meu filho teve que ficar com a minha mãe, porque eu não tinha condições de alimentá-lo e a mim. Porque por várias vezes eu comi latinha de milho e de ervilha comprados em lojas de R$1, porque era o que me sobrava, depois do aluguel, do ônibus que eu tinha que pagar para poder trabalhar, de alguma roupa que precisava comprar. Mas foi nesse ônibus que um dia uma pessoa me falou a respeito da Igreja Universal. No começo eu comecei a sentar atrás, porque eu tinha um pouco de vergonha que de repente alguém me visse. Aí eu fui aprendendo, fui ouvindo o homem de Deus, fui fazendo as campanhas, fui fazendo as correntes, e os dias, as semanas, os meses foram passando, até que chegou a Fogueira Santa. E eu vi na Fogueira Santa a maior oportunidade da minha vida. Porque eu precisava, de alguma forma, chamar a atenção daquele Deus que eu ouvia naquele lugar. Ele precisava me ver. Eu precisava que ele me visse. Eu precisava mudar. Eu precisava disso. E ouvindo o homem de Deus, eu resolvi subir naquele altar. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Eu trabalhava num escritório de advocacia onde o advogado sempre confiou em mim. Foi a pessoa que me abriu as portas. E ele me disse que se eu quisesse ter o meu próprio negócio, que ele me ajudaria. Ele só tinha uma exigência, que eu continuasse a ajudá-lo. Tanto que eu continuo até hoje indo no escritório dele,
1, 2 vezes por semana para ajudá-lo em relação a isso. Mas foi daí. Ele veio, ele me ofereceu, ele me indicou e disse que eu precisava ter o meu próprio negócio, o meu próprio escritório. Foi aí que eu comecei. E aí vieram outras pessoas, porque eu me especializei em transporte, vieram outras pessoas que sabiam que eu tinha essa especialidade, conversaram, me contrataram e eu comecei a trabalhar com o transporte. E foi daí que hoje nós temos uma transportadora, porque numa fogueira santa, o meu filho, que hoje também está na igreja, que veio morar comigo, fez um propósito para que ele também tivesse um negócio próprio. E Deus deu uma visão para ele de transportadora de uma forma diferente. Nós fazemos apenas cargas leves. Então, nós acabamos de adquirir as motos que ela precisava e nós temos mais de 40 caminhões até 2.000 quilos agregados, quase 40 veículos agregados que prestam serviço para a nossa transportadora. E hoje ele e o meu atual marido, que é aquele motorista de ônibus que um dia me falou a respeito desse lugar maravilhoso, eles têm hoje uma transportadora juntos e hoje nós vivemos numa família unida. Nós moramos muito bem, nós temos nosso carro, eu tenho meu carro com meu marido, meu filho tem o carro dele. Hoje nós comemos o que nós queremos comer, não temos mais que levar, ir num lugar de R$1 para comer uma lata de ervilha ou uma lata de milho, porque a gente sabe que mesmo a vida que a gente está levando hoje, que é uma vida próspera, uma vida onde a gente não tem nenhuma necessidade, onde a gente tem o que a gente quer todos os dias, que a gente não tem problemas em relação a isso, a gente não quer parar por aqui, porque a cada fogueira é uma oportunidade maior.